Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar aqui sobre conhecimento da lei natural. Estamos lá no terceiro livro, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural. E este subtítulo é Conhecimento da Lei Natural. E continuamos na questão número 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E ele responde, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Quando ele fala aqui homens de bem, é porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que pegam as leis de Deus e distorcem de alguma forma. Então aquele que compreende que a lei de Deus abrange muitas pessoas e não é uma coisa feita só para si mesmo, para suprir as suas necessidades físicas e materiais, essa pessoa vai muito mais além. Kardec diz o seguinte aqui depois. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Então, Kardec explicou que existe a necessidade de encarnação, até para aqueles que desencarnam no embrutecimento, eles tenham nova chance, eles possam se modificar. Questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Olha que interessante. Será que lá no plano espiritual a gente entende mais a lei de Deus do que quando encarna? E ele responde o seguinte, ela compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após a sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Então ele explicou que quando está lá, sim, se ela é, né, se essa alma, se esse espírito já tem um grau de perfeição maior. Então cada passinho de evolução, né? Então a gente tem mais compreensão. E quando encarna, compreende intuitivamente, tá? Só que se nós cultivamos maus instintos, a gente acaba esquecendo. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E ele falou de uma forma muito direta, com uma palavra só, né? Na consciência. Talvez alguns mais religiosos digam assim, está lá nas tábuas de Moisés. Aquilo é uma lei muito resumida, gente, muito objetiva para o povo que era muito bárbaro naquela época. Inclusive, se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que aqueles 10 mandamentos, eles estão dentro dos 40 ou 42 mandamentos dos egípcios. E como Moisés viveu entre os egípcios, né, provavelmente ele pensou lá, né, esses principais mandamentos, que não deixa de ser importante, alguma coisa era para educar o povo naquela época. E aí Kardec faz uma pergunta anexa. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Olha, pergunta interessante, se já está na consciência, para que revelar? Né? E ele diz aqui, ele a esquecera e menospreza, Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Olha só, então isso é importante. Questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei. Agora ele está conectando essas revelações de Deus a homens que têm a capacidade de revelar. Se ele deu essa missão, e o Espírito de Verdade diz, sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então vejam que esses espíritos superiores encarnados, viventes aqui entre nós, eles estão em diversas áreas do mundo. Estão aí entre governantes, não estou dizendo que são todos, estão entre os governantes, como estão entre os religiosos, entre os profissionais, entre os educadores e todos os tipos de pessoa. Espíritos superiores não são só pessoas famosas, pessoas conhecidas. Às vezes são pessoas que estão lá numa cidade, num bairro, desenvolvendo algo muito importante em um grupo. Tá? Questão 623. Os que pretendem instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente
não os extraviavam por meio de falsos princípios? Olha só, Kardec perguntou. Será que às vezes eles não erravam? E ele diz aqui, aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição numa missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Então ele explica que às vezes até homens que estavam errados, mas ainda assim ajudavam. Tudo se aproveita, gente, na humanidade. Não é simplesmente o totalmente perfeito ou o totalmente errado. Às vezes tem pessoas que cometem erros, mas fazem coisas boas. Um grande exemplo é Moisés. Né? Moisés cometia muitos erros também. Né? O rei Davi, todo mundo fala do Davi. Davi era muito violento. Davi fez 1000 coisas erradas, mas ele tinha as coisas boas que fazia. Então todos nós somos assim, essa dualidade e às vezes em diversas nuances. Né? Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E ele responde aqui, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Não é só palavras, ele diz aqui, palavras e ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Tá? Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ele perguntou, qual é o tipo, qual é a pessoa, né, por exemplo, mais perfeita? E ele deu um exemplo aqui, vede Jesus, né, que Jesus seria um dos exemplos mais perfeitos do ensinamento divino. E aí tem um pouco de considerações de Kardec. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Se alguns deles pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram por meio de falsos princípios. Foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Então olha só que interessante, né, que ele falou aqui, que muitas das leis que eram tidas como divinas eram, na verdade, para dominar as paixões humanas, para dominar o homem ali que não se controlava. Vamos dar um exemplo? Moisés desceu lá com a tábua dos 10 mandamentos, como nós citamos o exemplo. Tá? Vejam que ali tinham leis muito específicas, como por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. Vejam que coisa tão terrena, tão do nosso relacionamento. Será que Deus não tinha algo filosófico, algo muito mais além para despertar nossa consciência, para a nossa mente conhecer o mundo, o universo e desvendar outras coisas do que se preocupar com aquele que olha para a mulher do próximo? Então vejam que é especificamente uma lei muito terrena, né? Não roubar. Né? Uma lei mais divina, amai o próximo como a ti mesmo, algo mais elevado. Né? Agora, dizer não roubar, não matar, isso não é tão básico, parece que é uma aula lá da infância do homem, né? A gente ter que entender esses tipos de ensinamentos. Né? E aí ele faz a questão aqui 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, delas não tinham conhecimento senão por intuição? E ele responde o seguinte: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Por toda a parte. Não é só em um lugar ou em uma religião. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. E tá aí, gente, muitos outros homens, né, que ensinaram na China, na Índia, né, no Tibete, quantos lá, Buda,
tantos outros conhecidos aí, né? Os próprios filósofos traziam essas regras, essas leis divinas do conhecimento, né? Então eles estavam em todos os lugares, e como ele diz aqui, ó, todo mundo que quis meditar sobre a sabedoria, né? Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos, sendo pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Ou seja, a ignorância é quando ele fala de conectar tudo que é divino ou espiritual muito ao homem, né? Ao material, e a superstição quando as pessoas querem encobrir ensinamentos tão espirituais, tão divinos, com rituais, com coisas, com objetos, né? Então vejam que aqui ele dá um bom exemplo das traduções dessas leis divinas. Questão 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Que utilidade tem, né? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? E ele diz aqui, a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. Olha que importante ele falou. Ensinava em parábola porque era o tempo e o lugar. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Olha como ele deu um esclarecimento, que isso aqui não precisa nem de explicação, né, gente? Não precisa nem de explicação, uma resposta tão clara assim como ele deu. Existia uma época onde se ensinava com alegorias, e agora nós estamos em uma outra época, e isso muda, gente. Comunicação muda, forma de comunicar, entendimento, capacidades cognitivas. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Ele responde, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela pouco a pouco. De uma forma, de outra forma, ela nos deslumbra, ou seja, ficamos cegos com a luz, né? E ele continua aqui, jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistério aos profanos segundo eles, ou seja, aquela coisa iniciática, né? Só nós deste grupo podemos conhecer e os que estão fora não. Né? Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades, que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão, da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira recusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudo nesses materiais.
Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Olha o que ele está falando aqui nessa mensagem. Não é porque a mensagem é antiga, não é porque é de um livro antigo, não é porque é de uma Bíblia, de um Alcorão, de qualquer outro livro, que essa mensagem não deve ser desvalorizada. Ele diz aqui, tem conhecimentos para se aproveitar de homem com a razão de hoje, tem capacidade para discernir isso. Então, meus amigos, vamos parar por aqui. No próximo estudo vamos continuar no subtítulo O Bem e o Mal, na questão 629. Um grande abraço, até o próximo estudo.